Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 4. É sobre uma parábola que Cristo ele conta ali para os seus ouvintes e fala muito aos nossos corações. Diz o seguinte, Lucas 8, a partir do verso de número 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. A outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Seus discípulos lhe perguntaram: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Irmãos, existem parábolas que nós temos que fazer um certo esforço para entendermos o significado, porque foi contado num contexto muito longe do nosso. Então nós temos que ir lá na cultura, entender o que significava aquela parábola para aquele povo, para aquela gente da época. Mas essa não. Essa o próprio Cristo ele explica a partir do verso de número 11. E o que nos chama a atenção é que ele, ao explicar, ele disse que um semeador saiu a semear. E a semente, nessa explicação, você pode fazer a leitura aí do verso 11 em diante, ele diz que a semente é a palavra de Deus. E que as terras onde a semente caiu são as pessoas que a ouvem. E aí, dependendo de como você recebe essa palavra, como você recebe a semente, que é a palavra de Deus, o modo que você se comporta ao receber, vai determinar que tipo de terreno você é. E o Senhor, na sua explicação, a partir do versículo de número 11, ele diz: esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e atira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então o primeiro tipo de terreno são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas por uma intervenção de Satanás, elas não são capazes de crer. Elas são impossibilitadas de crer. Elas ouvem, mas elas rejeitam a palavra. São aquelas que caem à beira do caminho, onde são pisadas, ou são rejeitadas, são tidas como uma palavra qualquer, e aí vem as aves do céu e as comem. Ou seja, tira a possibilidade dessa pessoa crer, dessa pessoa entender a palavra de Deus. A segunda, as que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra de Deus com alegria, quando a ouve, mas não tem raiz, crê durante um tempo, mas desiste na hora da provação. Quantas pessoas nós pregamos e recebe a palavra de Deus com alegria, recebe até como verdade, mas na primeira provação que vem sobre elas, elas desistem. Então o Senhor Jesus diz que essas são aquelas que recebem com alegria, mas não têm a capacidade de suportar as provações, porque realmente a palavra não adentrou no seu coração. A palavra não entrou pela obra do Espírito Santo na vida delas. E aí, na primeira provação, ela desiste. Quantas vezes nós não ouvimos, irmãos,
Pessoas dizerem: depois que eu comecei a ir para a igreja, a minha vida ficou mais difícil, eu vou desistir, vou parar, não vou mais. Então são essas pessoas, elas recebem até com alegria, mas na primeira provação elas vão desistir, e o Senhor Deus diz isso. A terceira, versículo 14: as que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Quantos irmãos recebem a palavra, começam a caminhar, mas as riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo, o entretenimento desse mundo as toma de volta, as tira do caminho santo, porque são essas pessoas que realmente são sufocadas por as coisas desse mundo. Meus queridos, por mais que o mundo nos ofereça, nada se compara às promessas de Deus, nada, porque as promessas de Deus são eternas e são verdadeiras. Mas louvado seja o nome do Senhor, que existe também o terreno bom, existe o terreno que vai dar fruto, louvado seja Deus. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus, a retêm e dão fruto com perseverança. Louvado seja Deus, meus irmãos. A semente, que é a palavra de Deus, está sendo semeada. E às vezes nós nos entristecemos quando pregamos e as pessoas começam a caminhar, outras rejeitam, outras desistem até depois de um certo tempo. Nós nos entristecemos como semeadores que somos, como pregadores que somos, mas para nossa alegria, e isso aí não é capacidade nossa, do Espírito Santo, existem aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, que a essas o Senhor diz que é a boa terra. Elas recebem, elas dão fruto com um coração bom e generoso, e elas fazem isso para a glória do nome de Deus. Então, irmãos, não deixamos de semear. A nossa função é semear, e o Senhor agirá conforme cada terra, cada pessoa que ouvir, e dependendo do seu comportamento, o Senhor vai determinar que terra é aquela. Então, meus queridos ouvintes, meus queridos que estão me assistindo nesse momento, pense nisso. A palavra de Deus é a semente. Você pode até fazer uma leitura mais aprofundada nesse texto. E os terrenos ou as terras são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Espero em Deus que você seja a boa terra, que você ouça, que você persevere e dê fruto para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.